Coleção entomológica nós colocamos como exposição aqui no Divina Providência, no prédio da Saúde, no primeiro andar, como também um processo voltado à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente e do mês do meio ambiente, que é o mês de junho. Essa coleção entomológica, ela começou praticamente uns 25 a 30 anos passados. Mas o meu interesse, ele começou na infância. Me despertou bastante interesse em começar a fazer coletas de borboletas, alguns insetos e etc. Foi quando eu cortei um pedaço de cortina da minha mãe, né? Depois ela descobriu que faltou um pedaço da cortina dela para mim fazer um puçá. Puçá é um saco que a gente coloca do lado de um arame para coletar o bicho, ou seja, para você pegar uma borboleta, para você pegar um inseto. Eu gostava, mas não tinha todo o conhecimento científico, não sabia muitas vezes como conservar esse material. Depois que eu comecei a estudar a área das biológicas, que tive um encantamento muito maior, eu entrei muito para a área ambiental. Então, quando eu comecei a entrar na área ambiental, eu comecei a entender um pouquinho do que era um estudo entomológico, porque o estudo entomológico ele não abrange só a questão ambiental, mas abrange a medicina forense, a medicina veterinária, tem que fazer um estudo aprofundando isso, né? A própria natureza e o próprio meio urbano, porque alguns desses pequenos insetos e pequenos animais são causadores de algumas patologias, de algumas doenças. Por exemplo, a gente acha muito bonita a borboleta, né? Eu também, eu acho muito bonita a borboleta. Só que a borboleta, se você levar para o âmbito da agricultura ou da fruticultura, a borboleta é extremamente agressiva à fruticultura. Mas a gente diz assim, tá, mas é bonitinho nós ver essas gavetas, esses quadros com a borboletinha, com o besouro, com todas as espécies. Ali é um processo que a gente chama de taxonomia. Tem um nome científico que tem a família. Esses nomes científicos e da família dos insetos é muito complexo e muito complicado. Quem trabalha nessa linha de pesquisa são anos e anos e anos você catalogando. Nos insetos, nas borboletas e outros, é uma quantidade muito, muito diversa. E essa coleção, quando eu comecei, eu tinha poucos insetos, mas eu comecei a trocar insetos com outros pesquisadores. Hoje, uma prática dessa tem que ser monitorada por uma pesquisa, dentro de uma universidade, em alguns momentos autorização especial do órgão ambiental. E essa coleção, eu tinha guardado ela para mim. E eu não acho justo isso. Eu acho que é uma coleção que no futuro, quando nós tivermos outras práticas aqui da medicina veterinária, ou outras práticas na própria Uninter, né, nós possamos ter um local para exposição de tudo aquilo que a gente produz intelectualmente. Tanto essa parte como outras técnicas que estão sendo desenvolvidas na biomedicina, na medicina veterinária, na farmácia, e nós tenhamos um espaço para essas exposições. Então, nesse primeiro momento, a exposição ficou neste lugar, neste primeiro andar, no sentido das pessoas terem o conhecimento. Mas assim, não é para as pessoas olharem apenas para a beleza. A beleza é importante também. Tem borboletas lá que não existem mais, entendeu? A beleza realmente ela é interessante. Mas procurar, depois de fazer esse olhar, procurar fazer uma pesquisa. Aonde que se encaixa a entomologia? Na natureza, na medicina veterinária, na medicina forense. Então, foi nesse sentido que eu desenvolvi essa coleção de muitos anos, estava guardada. Aí o pessoal, as técnicas de laboratório aqui, coordenadas pela Aline, deram uma melhorada no sentido da proteção dos insetos. Elas me ajudaram muito as nossas técnicas aí e colocaram alguns produtos lá para afastar traças, etc e tal. Então eu tenho peças aí que eu imagino que tenha mais de 30 anos. É interessante o pessoal fazer a visita, conhecer, ficar curioso e pesquisar, né? Entra lá, fica curioso e pesquisa, por que o professor pesquisou as borboletas, qual a importância delas, a finalidade delas, né? E todos têm uma série de finalidades, né? O próprio controle biológico para você ter das pragas aconteceu a partir de estudos entomológicos. Então hoje, por exemplo, ao invés de nós utilizarmos uma quantidade de agrotóxico muito grande nas lavouras, na fruticultura, nas hortaliças, nós podemos criar mecanismos de controle biológico. Um deles que eu quero citar, que é muito interessante, utilizado pela agricultura de grande porte, é o baculovírus. O baculovírus é extraído um vírus da própria lagarta. A lagarta vai e deposita os ovos na folha da soja. Daí eclode, vira uma lagarta.
E é extraído um vírus da própria lagarta, que depois é pulverizado e esse mesmo mata a própria lagarta. Por que é importante esse processo de controle biológico a partir dos estudos entomológicos? Para a gente evitar que se contamine solo, que se contamine o meio ambiente e que se contamine as pessoas também. Algumas propriedades que têm produtos orgânicos, que tem que tirar um selo, uma certificação orgânica, não pode usar agrotóxico, então usa um controle biológico. No passado, nós tivemos muito problema teratológico ou anomalias congênitas em recém-nascidos por causa dos agrotóxicos, né? Então, teve um problema muito sério, até hoje ainda tem locais que há contaminação por agrotóxicos e que pode ser substituído por estudos da entomologia, avaliando os insetos, as borboletas, os tipos de insetos que tem, para que possa buscar tecnologia de controle biológico para combater a própria praga em alguns locais. Existe um papel assim na natureza. Nós temos que entender que existem as populações, umas são consumidas pelas outras, e quando há desequilíbrio ecológico, tu tem metapopulação. Então, quando você tem metapopulação, aí sim você tem umas causas maiores de alguns problemas, né, ambientais. Manter o equilíbrio das populações. Por exemplo, uma outra espécie que é um marsúpio, as raposas, o gambá, etc. e tal. As pessoas, quando veem um gambá, uma raposa em casa, eles sacrificam elas. E é uma espécie que, por exemplo, ela pode sofrer o ataque de uma cobra cascavel e ela mata a cobra e ela é imune ao veneno da cobra. Então você imagina, se você acabar com elas, vai aumentar a população de quê? De cobras. Se você começa a eliminar aquela população, consequentemente tu vai ter uma outra que vai aumentar. Então é muito importante isso, né? Esses estudos servem para isso, para entender, para identificar, para pesquisar, para ver até onde eu consigo algum elemento ou da própria espécie, né, conseguir combater uma praga, né? Então isso é muito importante. Então a gente fez essa exposição, consegui um apoio muito grande do marketing, da Nicole aqui que trabalha comigo para fazer todo aquele mural, né? E ficou interessante. Quero trabalhar muito aqui no sentido de nós termos um espaço de exposições permanentes, um espaço que a gente faz como se fosse uma galeria de exposições, muitas coisas que são desenvolvidas, que poderiam ser mostradas, né? Colocar numa exposição permanente. Meu desejo é que nos próximos anos a gente tenha uma galeria, né? Que a gente possa colocar exposições permanentes.